Agora o comentário da nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, participação aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no estúdio da Jovem Pan e para quem nos ouve e nos assiste nesta quinta-feira. Ô Vera, o grande destaque, um dos presos na operação Spoofing, Walter Delgatti Neto, teria informado já a Polícia Federal que forneceu as conversas que deram origem à série de reportagens do The Intercept Brasil. Isso leva o caso, Vera, a um novo patamar? O que muda nessas investigações e nesse caso? Tiago, essas revelações que começaram na terça-feira com a prisão de 4 acusados de envolvimento no hackeamento de celulares de autoridades, entre elas os procuradores da Lava Jato, e tentativa de entrada no celular do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outros, essas investigações começam sim a produzir algumas revelações, né? Este hacker a que você se referiu, Walter, que tem o codinome Vermelho, teria dito à Polícia Federal, de acordo com reportagens dos principais jornais, que foi ele que obteve o acesso às mensagens dos celulares dessas autoridades e as forneceu ao site da Intercept Brasil. Isso ainda vai ser checado, vai ser mais bem apurado, vamos ver se ele fornece evidências da ligação dele com o site, mas o advogado dele depois tentou negar que ele tenha feito essas afirmações, disse que ele toma remédios controlados, levou inclusive no local onde ele está preso remédios que ele teria de tomar, e a defesa e a assessoria do jornalista Glenn Greenwald, responsável pelo site, disse que ele não fornece informações, não comenta informações a respeito de fontes cujo sigilo é preservado por obrigação jornalística. Então a gente está neste patamar. O que se sabe até agora, de acordo com os procuradores, com os investigadores desse caso, com os policiais, delegados, etc., que uma rede foi usada para que os celulares se tornassem objeto de clonagem, de hackeamento. Então, as mensagens do Telegram foram extraídas a partir da conexão com um servidor VoIP, né, VoIP, e que aí se tornou possível extrair todo aquele conteúdo de mensagens. Eles estão fazendo uma conexão, portanto, entre esse grupo e as mensagens que vieram a público por meio do Intercept, depois de outros veículos, no que ficou conhecido como Vaza Jato. Então, a investigação está neste pé. A primeira consequência de um inquérito aberto lá em junho, quando o ministro Sérgio Moro afirmou que houve uma tentativa de invasão do seu celular. Então, primeiro foi aberto esse inquérito, depois foram abertos outros, aí já a partir das revelações do Intercept Brasil, e agora tem uma confluência dessas investigações com primeiros resultados conhecidos, mas ainda há muito a se saber. Se são mesmo esses hackers os responsáveis, quem encomendou? Houve uma encomenda ou foi uma iniciativa deles que depois forneceram as informações ao The Intercept e tentaram fornecer a outros? Não se sabe o caminho que essas informações percorreram até ser publicadas. A PF fala numa movimentação atípica de cerca de 626 mil reais na conta de um outro casal também preso envolvido nessa investigação. Esses 626 mil têm relação com esse caso ou estão relacionados eventualmente a outros crimes, a outras fraudes praticadas pelo casal? Então ainda há muito a se saber, mas sim, por hora, há novas revelações que levam o caso a um outro patamar, em que o conteúdo divulgado até aqui de conversas de procuradores e juízes corre numa baia. Ele mostra ali, a gente vem dizendo isso, eu venho dizendo isso, eu acho que mostra sim uma relação imprópria entre um juiz e procuradores, que não é função do juiz orientar procuradores numa investigação na qual ele é o titular da ação penal. E, em outra raia, existe a investigação de uma obtenção, aqui tudo indica criminosa, de dados vazados, hackeados, de celulares de autoridades, algo que coloca o Estado democrático em uma situação bastante ruim. Não é desejável, não é admissível que autoridades estejam suscetíveis a esse tipo de operação
de forma massiva, como vinha se tentando obter, né? Até o ministro da Economia entrou no rol das autoridades cujo sigilo se tentou hackear. Agora, Vera, de que maneira essas investigações sobre a origem das mensagens pode impactar nos desdobramentos políticos e também jurídicos do que se convencionou a chamar de vaza-jato, hein, Vera? Os desdobramentos políticos já começaram, né? E eles sempre, assim como tudo no início, desde o início desse caso, estão bastante polarizados. O ministro Sérgio Moro foi rapidamente às redes sociais para comemorar a ação da PF, parabenizar a PF e os demais envolvidos e associar diretamente as prisões ao caso Vaza Jato, antes mesmo da coletiva da PF, que acabou por dar mais detalhes a respeito dessa relação. Então, Moro, já está tentando usar politicamente as investigações até aqui para dizer que a fonte não era confiável e que, portanto, todo o material divulgado pelo Intercept Brasil está desacreditado. Do outro lado, os defensores do Intercept, a esquerda, etc., fez uma associação, a meu ver, bastante estapafúrdia entre a pressa da Polícia Federal e a rapidez na obtenção de resultados nesse caso e a demora em outros casos, entre eles o caso Fabrício Queiroz. São casos que não têm nenhuma relação. O Fabrício Queiroz não está sendo procurado pela Polícia Federal, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio num outro procedimento. Então, a consequência política é a de sempre, aquela polarização sem muita racionalidade, em que dois lados falam, um fala banana, outro fala maçã e ninguém se entende. Consequência jurídica, eu comecei a apurar, Thiago, a partir do que começou a acontecer. Falei com ministros do Supremo a respeito. O Supremo tem pendente aquela que pode ser a consequência jurídica mais concreta, a mais objetiva, aquela sobre a qual eu tenho me debruçado nesse caso, em vez de ficar no fla-flu, que é um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula pedindo a suspeição do Moro. Esse é o que pode ter consequências na vida prática da Lava Jato. Muita gente acha que se for comprovada, gente do Supremo, portanto, advogados também, gente deste meio jurídico, que se for comprovada a origem criminosa desses vazamentos e se houver, além disso, alguma ligação entre quem divulgou as mensagens e os hackers, uma ligação mais direta, seja na encomenda dos hackeamentos, seja no pagamento, o que eu digo aqui bem claramente, ainda não tem de nenhuma maneira isso configurado nas investigações, aí eles acham que isso pode ser a pá de cal na possibilidade de que esses vazamentos surtam algum efeito no mundo penal, no mundo jurídico, portanto, que os ministros do Supremo levariam em conta a origem ilícita desses vazamentos para não tomar nenhuma medida contra a Lava Jato, nenhuma medida de anulação de sentenças, de anulação de fases da operação, etc., etc., que isso faria com que o ministro Celso de Mello tomasse uma decisão pró-Lava Jato, mantendo o status quo da operação como ele está hoje configurado. Bom, claro que esse assunto vai render muita discussão hoje ao longo do dia e a gente continua te acompanhando, Vera, na programação da Jovem Pan. Até mais tarde, bom trabalho para você. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.